Passageiro insulta Cristiano Ronaldo em um voo da primeira classe. O avião particular da companhia de luxo já estava pronto para partir. Os passageiros da primeira classe, todos acostumados com regalias, tomavam seus assentos espaçosos enquanto a tripulação oferecia os primeiros drinks exclusivos. Entre eles, um homem se destacava não apenas pelo terno caro e relógio de luxo, mas pela forma como olhava ao redor como se tudo e todos fossem inferiores a ele. Este era Alberto Montenegro, um empresário milionário do setor financeiro, conhecido por sua arrogância e desprezo pelos outros. Para ele, dinheiro não era apenas uma ferramenta, mas um símbolo de status. Sempre que via alguém que julgava menos importante, fazia questão de demonstrar superioridade. Ao entrar na cabine, Alberto passou os olhos pelos passageiros e torceu o nariz. Viu um senhor de cabelos grisalhos lendo um jornal e riu internamente, imaginando que o homem não devia ter R$ 1 comparado a ele. Notou uma jovem mulher com roupas simples e pensou que provavelmente alguém a havia patrocinado para estar ali. E então, um detalhe chamou sua atenção. Perto da janela estava um homem vestido de forma casual. Camiseta, calça confortável e um boné discreto cobrindo parte do rosto. Ele parecia concentrado, mexendo no celular, sem demonstrar a mínima arrogância de estar na primeira classe. Para Alberto, aquilo foi o suficiente para tirar conclusões precipitadas. Impressionante como deixam qualquer um entrar aqui hoje em dia. Murmurou baixo, mas alto o suficiente para quem estivesse por perto ouvir. A comissária se aproximou com um sorriso profissional. Senhor Montenegro, deseja algo para beber antes da decolagem? Ele olhou para o lado, apontando discretamente para o homem de boné. O que um cara como esse está fazendo aqui? Parece que saiu de um banco de praça e veio direto para a primeira classe e disse, sem se preocupar se alguém ouviria. A comissária, claramente desconfortável, hesitou antes de responder. Todos os passageiros daqui possuem seus lugares reservados, senhor. Podemos servi-lo com algo enquanto se acomoda. Alberto bufou, pegou seu celular e sentou-se no assento ao lado. No fundo, ele adorava demonstrar superioridade, e aquele momento era mais um para se sentir acima dos outros. O avião começou a taxiar pela pista, preparando-se para a decolagem. Os passageiros estavam confortáveis, e logo o serviço de bordo começou. O clima era tranquilo, até que Alberto decidiu levar seu jogo de arrogância para o próximo nível. Ele olhou novamente para o homem de boné e não resistiu. Parece até que pegaram um qualquer da classe econômica e jogaram aqui. Aposto que entrou por engano, disse, rindo e balançando a cabeça. Foi então que algo inesperado aconteceu. O homem que ele tanto menosprezava levantou os olhos do celular e fitou Alberto diretamente. Não havia raiva, não havia irritação. Apenas um olhar firme e penetrante, daqueles que fazem qualquer um perder o chão por um segundo. Alberto sentiu um pequeno desconforto. O silêncio do homem foi mais forte do que qualquer resposta ofensiva que ele poderia dar. Mas, como sempre, ele achou que ainda estava no controle. O que foi? Você está perdido? Quer que eu te ensine como se comportar em um voo de primeira classe? Perguntou, rindo alto. O homem nada disse. Apenas voltou a olhar para o celular, como se o empresário não merecesse resposta. A reação inesperada fez Alberto se sentir incomodado. Ele estava acostumado a ser temido, admirado ou bajulado. Mas ser ignorado, aquilo o irritou profundamente. O voo seguiu seu curso e a atmosfera na cabine da primeira classe começou a ficar um pouco mais tensa, embora ninguém além de Alberto tivesse percebido ainda. O empresário, com sua prepotência ainda em alta, não parava de falar sobre o desleixo do passageiro ao seu lado. Cada palavra que saía de sua boca era carregada de sarcasmo e ele se deliciava com sua própria arrogância. Aposto que ele nem sabe o que é uma conta bancária com mais de 6 dígitos, comentou Alberto para o comissário de bordo, que agora, mais uma vez, tentava ignorar seus comentários. O tempo passou e o voo estava se aproximando de sua metade. O serviço de bordo estava sendo concluído e os passageiros pareciam acomodados e relaxados. Foi quando a comissária de bordo, com um sorriso sutil, se aproximou do empresário. Senhor Montenegro, gostaria de saber se posso ajudá-lo com mais alguma coisa, talvez algo para acompanhar a sua bebida? Alberto, sem prestar atenção à voz da funcionária, olhou ao redor da cabine e, em um gesto de superioridade, apontou para o homem de boné novamente.
Como já disse antes, seria bom dar uma lição de etiqueta a esse senhor. Pode até ser alguém famoso, mas com essa aparência não está à altura do lugar em que está. A comissária se conteve, sabendo que havia uma linha tênue entre manter o profissionalismo e permitir a humilhação. Ela apenas sorriu suavemente e se afastou. E foi nesse momento que a realidade de Alberto começou a mudar, sem que ele soubesse. O homem de boné, que se mantinha em um silêncio quase imponente, levantou-se de sua cadeira e se dirigiu ao banheiro. Durante esse curto tempo, Alberto não pode deixar de perceber que o olhar de algumas pessoas na cabine parecia focado no homem. Ele olhou curioso para o lado, mas logo voltou a se concentrar em sua conversa. O executivo continuava a se gabar de suas conquistas e a sua certeza de estar certo fazia com que ninguém o interrompesse. Quando o homem voltou, ele retirou o boné e foi nesse momento que a verdade foi revelada. Um murmúrio percorreu rapidamente a cabine, como uma onda. Os passageiros começaram a perceber algo que ele não tinha a mínima ideia. Alberto ainda estava distraído com o celular, mas algo lhe chamou a atenção. A reviravolta estava prestes a acontecer. Foi então que alguém da cabine não aguentou mais e, em voz alta, disse: "Pessoal, vocês sabiam que esse é Cristiano Ronaldo, CR7? Alberto congelou. O mundo à sua volta parecia ter parado. Ele levantou os olhos do celular e encarou o homem à sua frente. Não podia acreditar. O que ele pensava ser um simples passageiro desconhecido era, na verdade, um dos maiores ícones do esporte mundial. A ficha estava caindo e a vergonha estava tomando conta dele. Ele olhou para Ronaldo e pela primeira vez sentiu-se impotente. Como poderia ter feito tudo o que fez? Como poderia ter insultado alguém tão grande, alguém que não precisava demonstrar superioridade, pois sua presença já era majestosa por si só? Cristiano Ronaldo, como sempre, manteve sua postura calma e serena. Ele não se abalou. Ao contrário de Alberto, ele não precisou de palavras. O peso da atitude arrogante do empresário se mostrava mais humilhante do que qualquer retratação. Alberto tentou disfarçar o constrangimento. Começou a engolir seco e, sem saber como lidar com a situação, olhou para os outros passageiros. Todos estavam de olho nele. O que ele havia feito não podia ser desfeito. O olhar penetrante de Ronaldo dizia mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Ele tentou se recompor. Sabia que agora era tarde demais, mas ainda queria tentar dar uma explicação, mesmo sem saber por onde começar. "Senhor Ronaldo, eu não sabia", começou Alberto, mas as palavras saíam sem sentido. Ronaldo, ainda calmo, olhou para ele sem uma palavra. O olhar de desdém que agora ele recebia de todos os passageiros foi mais do que o suficiente para fazer qualquer um se sentir pequeno. Alberto se sentiu sufocado. A imagem que ele tinha de si mesmo como alguém superior e inatingível estava se desmoronando em um segundo. Alberto sentiu a vergonha como nunca antes. O empresário que sempre acreditou ser o centro das atenções agora estava completamente sem chão. Ele tinha perdido a chance de ser respeitado. Sua arrogância o havia destruído, e tudo isso acontecera por causa de uma simples atitude, um gesto de descaso. Ele não estava mais no controle. A tensão dentro da cabine da primeira classe era palpável. O ambiente, antes confortável e tranquilo, parecia agora um campo de batalha silencioso, onde o foco estava em um único homem, Alberto Montenegro. Ele, que há minutos atrás se achava superior a todos, agora estava sendo vítima de sua própria arrogância. A presença de Cristiano Ronaldo ao seu lado, com sua calma imponente, tornava o empresário ainda mais vulnerável. Alberto ainda tentava processar o que havia acontecido. O som dos murmúrios dos outros passageiros e os olhares de reprovação não ajudavam. Sua mente, normalmente rápida e afiada, estava confusa, como se estivesse tentando apagar um erro irreparável. O que ele pensou ser uma piada inofensiva agora se tornara um erro gigantesco, algo que ele jamais conseguiria corrigir. E enquanto tentava encontrar as palavras certas, a única coisa que vinha à sua mente era a imagem do rosto calmo de Cristiano Ronaldo, que parecia tão distante, tão inatingível. O futebolista não havia dito uma única palavra até aquele momento. Ele apenas observava a confusão ao seu redor, como se estivesse em uma esfera à parte. Para ele, o tumulto causado por Alberto não passava de uma cena trivial que logo se apagaria, mas para o empresário, aquilo era uma humilhação sem fim. Ronaldo, em um gesto inesperado, virou-se lentamente para Alberto.
Seu olhar não era de raiva, mas de uma calma quase desdenhosa, como se ele tivesse visto isso acontecer muitas vezes antes em muitos outros lugares. Ele sabia o quanto a vaidade das pessoas podia ser destrutiva e não se abalava com isso. Ele, que já havia conquistado o mundo, tinha algo que nenhum dinheiro poderia comprar: respeito genuíno. Isso estava além da compreensão de Alberto e sua vergonha aumentava a cada segundo que passava. Eu não sabia que você... Começou Alberto, tentando mais uma vez se desculpar, mas suas palavras estavam perdidas, como se ele estivesse tentando pescar algo em um mar revolto. Cristiano, ainda sem se abalar, deu um leve sorriso e finalmente falou: "Não precisa se desculpar, Sr. Montenegro. Todos têm suas lições a aprender, mas algumas lições, como a sua, não precisam ser ditas em voz alta, elas são sentidas." O silêncio que se seguiu foi pesado. O impacto das palavras de Ronaldo ecoou na mente de Alberto, que se sentia pequeno, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Ele tentou mais uma vez justificar seu comportamento, mas as palavras pareciam vazias agora. A arrogância que antes o definia parecia ter se dissipado, e em seu lugar restava um homem perplexo, incapaz de reagir. Alberto se endireitou na poltrona e olhou ao redor. Todos os outros passageiros estavam cientes da situação, e o olhar deles para ele era claro, uma mistura de desdém e pena. Nenhuma palavra foi dita, mas o olhar coletivo dizia tudo. Ele havia falhado, e o mundo que ele acreditava controlar estava agora rindo dele em silêncio. O homem que pensava ser o rei de tudo agora se via envergonhado, sem escapatória. Ele tentou se distrair. Tentou olhar para a janela, mas não conseguia. A pressão em seu peito aumentava a cada segundo. Ele sentia que, ao olhar para fora, a vastidão do céu só ressaltava sua pequenez. O homem que tinha tanto, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Nada além de orgulho, e esse orgulho agora havia sido arrancado de seu ser. No entanto, Ronaldo, de maneira sábia, não reagiu de forma explosiva. Ele não precisava se defender de algo tão trivial. Ele sabia que o que aconteceria a seguir não era uma batalha que ele precisava travar, mas uma batalha interna que Alberto teria que enfrentar sozinho. Sua humildade, em contraste com a arrogância do empresário, fazia a humilhação de Alberto ser ainda mais intensa. E enquanto o voo se aproximava de seu destino, o silêncio reinava. Nenhuma palavra mais foi dita entre os dois. A calma de Ronaldo e a confusão de Alberto eram os únicos elementos visíveis naquela cabine de luxo. O avião parecia voar cada vez mais lentamente para Alberto, como se o tempo tivesse desacelerado para ele sentir cada segundo de sua vergonha. O empresário agora se via encarando o abismo do próprio orgulho, um abismo que ele nunca imaginou que teria que olhar. Ele, que passou a vida acreditando que o dinheiro e a fama eram as respostas para tudo, agora se via sem respostas, perdido em um mar de remorso. O que ele achava que era uma brincadeira inofensiva, algo simples, se transformou na maior lição de sua vida. Era tarde demais para voltar atrás. A humilhação estava completa. E no final, ele sabia que não poderia corrigir seu erro. Não havia desculpas que pudessem ser suficientes. Afinal, um erro tão grande não podia ser apagado por simples palavras. Apenas o tempo e talvez o reflexo de suas atitudes no futuro poderiam ensinar-lhe algo verdadeiro. Quando o avião começou a se preparar para o pouso, a cabine de primeira classe agora estava cheia de um silêncio profundo. O comportamento de Alberto havia deixado uma marca nos passageiros e Ronaldo, com sua postura tranquila, continuava sendo o ícone que sempre fora, sem fazer questão de destacar ainda mais a humilhação do empresário. Para ele, a verdadeira vitória era manter-se íntegro diante de qualquer provocação. O avião tocou suavemente o solo e, com ele, a realidade de Alberto Montenegro foi finalmente exposta diante de todos que estavam a bordo. Ele havia feito algo imperdoável e agora estava pronto para pagar o preço de seu orgulho. Ao contrário do que ele imaginava, a humilhação que ele experimentou não foi causada por um confronto, mas pela absoluta ausência de uma reação direta. Cristiano Ronaldo, com sua tranquilidade estoica, não fez nenhuma cena, não fez nenhuma cobrança. Ele simplesmente ficou em silêncio, e esse silêncio era mais impactante do que qualquer grito ou repreensão poderia ser.
Enquanto o avião desacelerava para seu pouso definitivo, a consciência de Alberto tomava conta de sua mente, como uma onda que parecia impossível de ser contida. Ele, que se considerava um homem de negócios impecável, com controle sobre sua vida e os outros, agora via que toda a sua suposta grandeza era nada mais do que um véu que encobria sua fragilidade emocional. Era irônico. Ele tinha tudo o que muitos desejavam: riqueza, status, poder, mas, diante de Cristiano Ronaldo, ele era apenas um homem arrogante, sem respeito, sem graça. O avião finalmente parou e a primeira classe se iluminou com a luz suave do sinal de desembarque. A equipe de comissários de bordo se movia para abrir a porta e Alberto ainda estava ali, sentado, olhando para suas mãos, sentindo uma vergonha tão profunda que ele mal conseguia levantar os olhos para os outros passageiros. Eles sabiam o que ele fizera. Eles sabiam o quão pequeno ele havia se tornado diante de uma lenda viva, mas Alberto ainda não sabia o que fazer com a dor de ver seu ego destroçado diante de uma simples, porém avassaladora lição de humildade. Cristiano Ronaldo, com a postura impecável de sempre, levantou-se calmamente e se preparou para deixar o avião. Ele não se apressou, nem sequer olhou na direção de Alberto. Para ele, aquele episódio já havia sido resolvido internamente. Embora sua presença silenciosa tenha sido mais do que suficiente para mostrar ao empresário o quanto ele estava errado, Ronaldo sabia que, ao se levantar, não precisaria de mais palavras. Sua atitude de não reagir era a resposta mais poderosa que ele poderia dar a alguém como Alberto. No momento em que Cristiano passou por ele, a única coisa que Alberto sentiu foi uma leve sensação de desconforto. Não havia raiva, não havia desprezo em Ronaldo. Ele simplesmente era. Era maior, mais sábio, mais sereno, e ele sabia que essa lição se gravaria na mente de Alberto por muito mais tempo do que qualquer grito ou confronto poderia. A lição estava no silêncio, no respeito, na maneira como ele havia se comportado ao longo de toda a situação. Quando o avião finalmente esvaziou, Alberto permaneceu em seu assento, hesitando em descer. Ele olhou para a porta, que agora estava aberta, e viu Cristiano Ronaldo afastando-se, sua figura imponente se distanciando no corredor do terminal. Foi nesse momento que ele teve uma epifania. Ele entendeu, pela primeira vez na vida, o que era verdadeiramente importante. Ele havia passado tantos anos de sua vida acreditando que o sucesso material era tudo, que os outros estavam abaixo dele, que ele tinha o direito de tratar as pessoas com desdém. Mas agora, com apenas um ato de silêncio, ele percebeu a verdadeira grandeza de uma pessoa. Alberto levantou-se lentamente com a cabeça baixa, como se a grandeza de Ronaldo tivesse lhe dado um peso a mais para carregar. Ao sair do avião, ele sentiu os olhares dos outros passageiros e do pessoal da segurança. Ele sabia que todos sabiam o que ele havia feito e, mais importante, sabia que todos agora estavam cientes de sua falha. Ele caminhou pelo corredor do terminal, sua mente repleta de reflexões. Ele pensou em sua vida, em como poderia ter se comportado de forma diferente. Como poderia ter sido mais humilde, mais consciente de seu impacto no mundo. Mas agora não havia mais tempo para lamentações. A lição havia sido dada. Agora era hora de mudar. Enquanto o carro o esperava para levá-lo ao seu destino, Alberto teve um momento de reflexão profunda. Ele olhou para o espelho retrovisor e viu seu próprio reflexo. Não era a imagem do homem rico e poderoso que ele costumava ver. Era um homem humilde, arrependido, que entendia finalmente que a verdadeira grandeza não vem de quanto dinheiro se tem ou de quão alto se pode chegar, mas sim de como se trata os outros, como se respeita a humanidade, como se olha para o mundo com compaixão e humildade. No final, não foram as palavras de Ronaldo que impactaram Alberto. Não foram os gestos grandiosos ou as respostas afiadas. O que realmente atingiu o coração de Alberto foi a maneira como Ronaldo lidou com tudo. Ele não foi um herói que se impôs ao vilão. Ele foi apenas uma pessoa comum, em toda a sua grandeza, mostrando com ações e não palavras como a humildade e a calma podem transformar até o mais orgulhoso dos homens. Alberto sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. E, embora as coisas não voltassem atrás, ele estava determinado a ser uma versão melhor de si mesmo, alguém mais sábio, mais empático. A lição de Cristiano Ronaldo,
dada de maneira tão simples, foi a maior que ele poderia aprender. E agora, ele estava pronto para colocar isso em prática, não para impressionar os outros, mas para se impressionar consigo mesmo. Ele olhou para o horizonte enquanto o carro seguia, sentindo um peso novo, mas um peso que ele estava disposto a carregar, porque ele agora sabia que a verdadeira força estava na humildade e não no orgulho. E com isso, ele fez uma promessa a si mesmo: nunca mais seria o mesmo.